De volta com o programa Radioterapia e o site aqui é o fansdapsicanalise.com.br. Vamos lá, gente, presta atenção, porque é importante chegar à raiz de suas emoções. Vamos lá, gente, muito bacana aqui no Fãs da Psicanálise. Todos nascemos com necessidades sentidas e expressas como emoções, embora todos experimentemos sentimentos de desejos, medo, apego e desespero. Novas pesquisas mostram como esses sentimentos estão conectados às nossas necessidades básicas. Presta atenção. Precisamos nos envolver com o mundo, isso é sentido como curiosidade. Precisamos de parceiros sexuais, isso é sentido como luxúria. Precisamos escapar de situações perigosas, isso é medo. Precisamos destruir aquelas pessoas e coisas que se interpõem entre nós e a satisfação, isso é o quê? Raiva. Precisamos nos apegar àqueles que cuidam de nós. A separação daqueles que cuidam de nós pode sentir pânico e desespero. Desenvolver maneiras saudáveis de atender a essas necessidades resulta em uma sensação de bem-estar. Quando não são atendidas, pode resultar em tentativas de enfrentá-las de maneiras ultrapassadas que funcionam quando éramos crianças, mas que agora são defeituosas e improdutivas quando adultos. Isso pode levar ao sofrimento em nossas vidas atuais, relacionamentos e no trabalho. Pesquisas demonstram que presta atenção, gente, puxar farinha pro meu saco, hein? Pesquisas demonstram que a psicoterapia psicanalítica pode ajudar a obter um melhor controle sobre nossas emoções, relacionamentos mais bem-sucedidos e uma vida profissional mais frutífera. Em outras palavras, a psicoterapia psicanalítica nos permite desaprender reações que afetam negativamente nossas vidas e vidas e aprender produtivas. Vamos repetir aqui. Em outras palavras, a psicoterapia psicanalítica nos permite desaprender reações que afetam negativamente nossas vidas e aprender produtivas. Tá bom? Vamos lá. Emoções insuportáveis são causadas por necessidades não atendidas. Imagine um bebê. Quando seus pais saem da sala, o bebê não tem capacidade de saber que voltarão. Tudo o que ele sabe é que precisa deles. Essa necessidade é expressa através de um sentimento de amor quando eles estão presentes e através do sentimento de desespero quando eles se vão. Ele ainda não adquiriu a capacidade de entender que eles voltarão ou a capacidade de se acalmar. Quando tudo ocorre bem no desenvolvimento, o bebê acaba aprendendo que, quando seus pais saem do quarto, eles sempre voltam. Mas se os pais permanecerem não confiáveis ou negligentes, o medo de não voltar será reforçado. Quando esse menino se torna criança e adolescente, seus pais continuam não sendo confiáveis e ele lida com essa rejeição, distanciando-se e convencendo-se de que não precisa deles. Agora vamos avançar um pouco mais. O garoto tem 40 anos agora e descobre que não pode sustentar um relacionamento romântico, o que leva à terapia, né? O que vai levar essa pessoa à terapia. À medida que a terapia avança, surge que, sempre que ele começa a se sentir dependente de alguém significativo, ele experimenta pânico intenso e se distancia. Esse comportamento de distanciamento, projetado para protegê-lo do desespero, acaba levando a um rompimento. O desafio é desaprender essa reação padrão com a mente de um adulto. A mente adulta tem a capacidade de entender coisas que uma criança pequena não consegue entender. É aqui que entra a psicoterapia psicanalítica. Foi projetada para abordar e ajudar os pacientes
a aprender a tolerar sentimentos dolorosos à medida que surgem. O terapeuta e o paciente seguem esse sentimento desde o início, onde foram originalmente aprendidos. Neste exemplo, a necessidade de se distanciar de uma pessoa importante remonta à necessidade e ao medo de perder os pais. Para evitar que isso aconteça, ele deixa o relacionamento antes que qualquer dependência real possa ocorrer. Gradualmente, o paciente desaprende a resposta automática de fuga da dependência. Isso é alcançado através da repetição. Como funciona a terapia psicanalítica? Presta atenção, gente. Presta atenção. Como funciona a terapia psicanalítica? A pesquisa estabeleceu que a psicoterapia psicanalítica é tão eficaz quanto a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, a curto prazo. No entanto, a psicoterapia psicanalítica mostra um aumento de seus efeitos após o término do tratamento. Em outras palavras, as pessoas que passam por psicoterapia psicanalítica continuam a se beneficiar e a crescer com o tratamento muito tempo após o término. No exemplo acima, o terapeuta incentiva o paciente a compartilhar a sua dor e reconhecer as suas origens. Ele revisa com o terapeuta seu mecanismo usual de distanciamento e desapego. O terapeuta aborda os sentimentos subjacentes e as tentativas do paciente de evitá-los. Ao contrário de outros métodos psicoterapêuticos que buscam diminuir a intensidade dos sentimentos, o terapeuta psicanalítico ajuda o paciente a permanecer e a tolerar esses sentimentos repetidamente. Eventualmente, essa repetição permite ao paciente deixar de lado a reação original e praticar novas opções de sentimento e enfrentamento. A psicoterapia psicanalítica permite que o paciente tenha acesso a necessidades não atendidas, que são experimentadas como emoções dolorosas, e aprenda a regulá-las e a se libertar cada vez mais de sua compreensão opressiva e exigente em nossas vidas. Isso leva a uma maior capacidade de viver uma vida mais rica e completa. A autora do texto é Eva Patrick, que é psicóloga de orientação psicanalítica. Eu encontrei no fansdapsicanalise.com.br. E agora eu vou meter o meu bedelho aqui também agora um pouquinho. Gente, a psicanálise, que é também a terapia a qual eu, Lauro Arraes, pratico enquanto profissional, tá certo? É maravilhosa. Existe diferença em relação às demais terapias? Muita. A psicanálise lida com a origem do problema. Por exemplo, foi dado esse exemplo agora há pouco aqui, né? A gente vai falar um pouco. Ocorreu uma situação na sua vida enquanto você era criança, tá? Então a gente sabe que a criança tem uma capacidade um tanto quanto mais, digamos, reduzida em comparação a um adulto, de assimilar aquilo que está sendo passado, tá bom? Então, se dado o momento da vida dessa criança, ela percebeu uma situação na qual um dos seus gestores, seja seu pai, sua mãe, um dos cuidadores que seja, ou algum desses que faça a função ou do pai ou da mãe, se ele entendeu determinada situação, né, que não seria uma situação tão grave, mas por ele ser criança, a pessoa ser muito criança ainda, não compreende aquilo, isso pode gerar determinados, digamos, traumas. E isso vai ser carregado até na sua fase adulta, até na sua velhice, e isso precisa ser tratado para que você possa voltar
ou que seja, né, a tomar decisões mais, digamos, acertadas na sua vida. Porque a gente ainda vai tomando as nossas decisões de acordo com aquilo que a gente percebeu enquanto criança, tá bom? Então, eu mais que indico a psicanálise, aliás, todas as terapias são bastante importantes. Eu, como sou psicanalista, então falo mais voltado para a psicanálise. Procure, não necessariamente aqui com o amigo Lauro Arraes, mas procure um psicanalista, peça indicação, tá? E você vai ver que a sua vida tende naturalmente a voltar, digamos, para o eixo, tá bom? Programa Radioterapia já de volta. Sou Lauro Arraes e fico com você até mais tarde um pouquinho, tá bom? Beijo grande, já de volta.